Muito Boa noite. bem, olá senhoras, olá senhores. Mais uma live aqui conduzida por mim, André Bontempo, em parceria com Guilherme Soares, no nosso canal Mesa de Debates, que já virou aí um projeto, né, para discutir e abordar as questões políticas Brasil e mundo afora. Hoje recebendo a jornalista Natália Urbán, o historiador Oswaldo Cojola, e já passando aí a bola também para o Gui para fazer as devidas apresentações e ponderar um pouco mais sobre o objetivo do debate de hoje. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa noite para a Natália, que acho que é o fuso horário. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos irá nos assistir. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre as mobilizações e as lutas que estão acontecendo tanto no Brasil e tanto no mundo afora, tratando de lutas como a questão da luta antirracista que envolveu o assassinato do George Floyd e outras lutas que estão acontecendo aqui no Brasil, como a gente acabou de ter uma greve dos Correios, a luta dos trabalhadores de aplicativos, né? E acho que seria importante tratar essas mobilizações frente a esse cenário de crise econômica e crise sanitária que nós estamos vivendo. Natália e Cogiola, vocês querem se apresentar? Posso eu começar? Tudo bem. Pode ser. Bom, meu nome é Natália Urbán, eu sou uma jornalista, eu moro na Escócia. No Brasil, quem assiste a TV 247 me vê lá quase todos os dias. Eu sou a correspondente de Reino Unido, de Europa, uma das, do 247. Aqui no exterior eu escrevo sobre a luta anti-imperialista na América Latina, sobre os movimentos progressistas, principalmente, e denuncio as ações do hemisfério norte de interferências políticas na América Latina, em especial no Brasil. Cogiola? Cojola, professor Sim. Cojola. Bom, meu nome é Oswaldo Cojola, ou Cogiola, como me chamam aqui, dá na mesma, não tem problema. Eu sou argentino, brasileiro e italiano, tenho 3 nacionalidades, certo? Mas sou docente, sou professor titular de História Contemporânea na Universidade de São Paulo. Bom, já escrevi muitos livros, não vou nomear os livros nem a quantidade, bom, me desempenho como docente na Universidade de São Paulo há 37, 38 anos, certo? Como docente, e sou também, tenho sido por muitas vezes, dirigente da nossa categoria dos docentes universitários. Atualmente integro, não deveria integrar por razões de idade, mas eu tenho que integrar por razões de consciência, a direção do Sindicato Nacional de Docentes Universitários do Brasil, que se chama ANDE, Sindicato Nacional, certo? E já é a 4ª ou 5ª vez que integro essa direção nacional. Não sou nenhum pelego, nenhum burocrata sindical, eu integro contra a minha vontade, porque me solicitaram, certo? E já fui por diversas vezes também dirigente da ADUSP, que é a Associação Docente da Universidade de São Paulo. Bom, basicamente é isso, acho que é suficiente. Eu tenho trabalhado muito sobre assuntos diversos e, logicamente, que o termo luta de classes, eu poderia dizer que engloba todos eles, certo? Inclusive trabalhos históricos sobre épocas bastante recuadas. Obrigado. Perfeitamente. Passando para o Gui para nossa primeira pergunta do dia, né? Para abrir aí a discussão. A primeira pergunta que eu faço é que assim, as mobilizações que começaram nos Estados Unidos, as mobilizações antirracistas, que envolvem a questão que começou com a morte do assassinato do George Floyd, elas deram uma sacudida no mundo, né? De que modo que ela afeta aqui no Brasil, essas mobilizações que acontecem nos Estados Unidos? Bom, Natália pode responder primeiro, certo? Aqui no Brasil ou na Escócia?
Olha, eu acredito que assim, esse movimento que começou nos Estados Unidos, ele não é que ele acendeu as lutas antirracistas. Eu acho que ele deu visibilidade para lutas já existentes. Como, por exemplo, aqui no Reino Unido ficou muito famosa a queda da estátua do escravocrata lá em Bristol. Todo mundo viu, todo mundo falou sobre isso, mas ninguém falou, não repercutiram que existe já uma mobilização desde os anos 70 para retirada daquela estátua, assim como de outras estátuas aqui no Reino Unido. Já existe toda uma movimentação, todo um movimento organizado de luta decolonial que ganhou mídia com essa questão do George Floyd, né, com essas manifestações que o pessoal falou, importaram Black Lives Matter. Não, eu acho que é desrespeitoso quando usam esse termo, quando a mídia hegemônica usa esse termo para se referenciar aos movimentos antirracistas que já existem, não só no Brasil, mas como no mundo. Eu acredito que, assim, no Brasil, além da questão do racismo contra, né, os negros, tem também uma questão que eu tenho visto que existe uma certa similaridade com outros países da América Latina, que é o questionamento, né, realmente do genocídio indígena, que também é uma pauta muito importante, é uma pauta muito única da América Latina e que voltou também a ser discutida no âmbito desses movimentos que estão ganhando mídia em relação a isso. Por exemplo, recentemente, uma estátua de um conquistador espanhol foi derrubada na Colômbia. Aí as pessoas falaram, mas eles estão se revoltando contra o passado colonial. Além disso, tem mais coisa por trás. Por exemplo, essa estátua foi derrubada porque ela foi construída em cima de um sítio arqueológico de indígenas. Eles já tinham feito uma requisição, não tiveram uma resposta positiva, porque o governo colombiano é horrível, é conservador, é o mais capacho dos Estados Unidos possível. Então, obviamente, é um governo que não tem preocupação nenhuma em preservar não só a história, mas a própria vida dos indígenas, né? E eles resolveram tomar ação nas próprias mãos. E eu acompanhei a movimentação em redes sociais de ativistas indígenas brasileiros questionando: será que deveríamos estar fazendo isso no Brasil? Será que deveríamos estar levantando essa bandeira também no Brasil? Aí eu lembrei do projeto da deputada Érica Malunguinho, em São Paulo, que é justamente para a retirada desses símbolos que lembram não só o passado escravocrata, mas todo o genocídio indígena no Brasil. Então, eu acho que, assim, existe já esse movimento, ele só tomou uma forma mais midiática, né, uma atenção mais midiática por conta dos Estados Unidos, pela grande mídia, porque a mídia independente sempre teve a preocupação de cobrir as lutas antirracistas no Brasil e no mundo. Professor? Bom, eu coincido com a Natália de que o efeito fundamental do movimento nos Estados Unidos foi, no caso do Brasil e da América Latina, o de conferir legitimidade a movimentos que já são bem antigos, porque tanto o movimento negro no Brasil quanto o movimento indígena ou indigenista no restante da América Latina e inclusive também no Brasil, são movimentos bem antigos, portanto não teriam tido necessidade de um estopim vindo dos Estados Unidos para existir. O que fez foi lhes conferir legitimidade, porque obviamente nós temos uma elite muito colonizada e ao se manifestar de maneira tão forte um movimento dessa natureza nos Estados Unidos, certo, que é um país a direção do qual o governo brasileiro, tanto quanto colombiano, observa uma atitude de caráter obsequente, isso legitima esses movimentos. Eu iria um pouco mais longe para questionar duas questões que se suscitam a partir desses movimentos. A primeira é a questão de que a questão negra no Brasil tem, em grande parte, uma natureza semelhante ou ainda pior que aquela dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o assassinato de um negro, já não de um, mas vários, certo? Tivemos outro anterior ao de George Floyd, mas que só está explodindo agora, certo?
numa outra cidade norte-americana, o assassinato de uma mulher na cama, praticamente sem lhe dar nenhuma possibilidade de sequer de se defender verbalmente. Enfim, esses movimentos, esse tipo de situações acontecem no Brasil quase cotidianamente, certo? E aqui não suscitam movimentos de semelhante envergadura. Então, portanto, chama a atenção, certo? Para coisas que acontecem no Brasil numa envergadura ainda maior que nos Estados Unidos, em que pese a questão negra e a questão dos afro-americanos se apresentar no Brasil de maneira um pouco diferente, pelo menos do ponto de vista da representação ou do ponto de vista ideológico, porque o Brasil sempre foi considerado, há um mito do Brasil, como o país da integração, da miscigenação, ou seja, que no Brasil não existe, digamos, é uma gama que vai do branco até o negro, passando por todas as tonalidades intermediárias, sem solução de continuidade, ou seja, que no Brasil a questão negra não existiria ou estaria muito diluída. Nos Estados Unidos está perfeitamente claro, não vou entrar em toda a história, que a questão negra, a questão do racismo contra os afro-americanos, é uma questão muito marcada que, diferentemente do que aconteceu no Brasil, suscitou nos Estados Unidos uma guerra civil. A escravidão no Brasil, nos Estados Unidos, foi abolida mediante uma guerra civil que custou a vida de quase 5% da população. Foi a guerra mais sangrenta do mundo no século XIX, certo? Enquanto que aqui no Brasil a escravidão foi abolida de outra maneira, foi abolida de cima, burocraticamente, pelo próprio poder imperial, certo? O que deu lugar a uma libertação do negro de características bem peculiares, porque suscitou aquele problema que Florestan Fernandes dedicou um dos seus principais livros, e um dos primeiros, que foi a integração do negro na sociedade de classes, ou seja, quanto o negro deixava de ser uma casta, certo? E, em geral, todas as classes sociais deixavam de ser castas e se integravam numa sociedade caracterizada pela exploração econômica e não pela exploração devida ao trabalho compulsório. Relançou esse debate, que é extremamente importante e que diz respeito à história do Brasil, porque a história do Brasil só pode ser compreendida na sua especificidade. Brasil foi o país mais escravocrata do planeta, certo? Na era moderna. A maioria dos escravos que saíram da África foram para os Estados Unidos, para o Sul principalmente, foram para o Caribe, foram para Cuba, que é um país que tem uma população negra proporcionalmente maior àquela do Brasil, mas a maior parte desses escravos vieram parar exatamente no Brasil, certo? Então, portanto, a questão da escravidão moderna é um país que põe o Brasil no centro da história mundial desse período, certo? Não devemos esquecer que, afinal das contas, o tráfico escravo só foi formalmente abolido pelas grandes potências que já tinham abolido nas suas fronteiras internas na segunda metade do século XIX. Não se trata de um período tão longe de nós assim. Portanto, ao falarmos de luta de classes, certo, devemos levar em conta essa dimensão. E essa dimensão suscita outra que vou apenas mencionar aqui, que tem sido muito polêmica no Brasil e que está sendo polêmica no mundo inteiro atualmente, que é a questão identitária. Ou seja, junto com a questão da luta contra o racismo, se coloca a questão da identidade negra. E a questão da identidade negra tem se misturado, no caso do Brasil, não somente com a identidade indígena, onde o elo de ligação é bastante direto e evidente, mas também com a questão da identidade da mulher, da questão da identidade gay, a questão da linguagem inclusiva, enfim, toda uma série de questões que são extremamente polêmicas, que têm se suscitado, como vocês suponho que queiram uma resposta relativamente curta, eu apenas menciono que esse vai ser, com certeza, e está sendo, com certeza, um dos temas centrais do debate dentro da esquerda no Brasil, que é a questão de como equacionar uma política de classe com a defesa das identidades dos setores oprimidos. Perfeitamente. E da minha parte, a primeira pergunta que eu lanço para os nossos convidados, né? A esquerda, né, de modo geral, aí interpretem como quiser esse termo, a esquerda, né? Mas ela está sabendo se organizar perante os ataques que vem sofrendo, seja aqui no Brasil ou em outros países? Vou começar com a Natália.
Eu acho que depende do que exatamente a organização. Por exemplo, agora com essa questão da pandemia, você está vendo que os sindicatos aqui na Europa eles estão se movimentando mais para tentar não só proteger os trabalhadores em relação, né, a esses cortes horríveis que têm sido feitos nos empregos aqui na Europa, mas para uma questão de, tipo, realmente vamos voltar, vamos tentar moldar uma sociedade um pouco ainda, né, tem toda essa questão um pouco mais justa para o trabalhador, é sempre um pouco, né? Mas mesmo assim tem tido um debate em relação à classe trabalhadora, um debate com essas centrais sindicais europeias em relação a isso. Quanto a outras questões, assim, o que a gente tem visto é uma esquerda, principalmente aqui no Reino Unido, né? A esquerda que foi totalmente cooptada pelos centristas, né? O principal partido britânico, essa semana, votou favorável a uma lei para... Como é que eu vou explicar isso sem parecer malvada? Mas é uma lei para realmente autorizar crimes de guerra, uma lei para autorizar policiais do serviço secreto britânico de cometerem crimes, de torturarem, de matarem livremente. E o Partido Trabalhista Britânico se absteve dessa lei, resolveu não votar, sendo que eles são, no parlamento principal, né, oposição. E além de não votarem, né, dessa abstenção, o que eles fizeram? Eles simplesmente puniram aqueles que resolveram votar contra essas leis. Então, 4 parlamentares que tinham cargos no gabinete da oposição, no gabinete do Partido Trabalhista, tiveram seus cargos, foram demitidas dos seus cargos porque realmente quiseram, né, votar a favor dos direitos humanos e contra essas arbitrariedades do exército britânico. E, obviamente, essa abstenção, né, em uma lei de tortura, de crimes de guerra, mostra que a tradição blairista voltou, né, ao Reino Unido e tomou novamente, né, o espaço que antes estava não adormecido, mas estava nas sombras, se espreitando para realmente tentar destruir o pouco que o Corbyn estava fazendo por aqui, de mudanças e etc. Então, assim, a situação da esquerda do Reino Unido está muito confusa, tá muito, assim, abatida. Recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar o ministro de Políticas Públicas da Nicarágua, o Dr. Paul Oquist, e ele estava falando justamente que a Europa não tem mais uma política externa, que a Europa tem uma política externa que é condizente ao que os Estados Unidos quer que a Europa tenha. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo países que sempre que têm uma história própria de luta de movimentos populares, de questionamentos a imperialismos, etc., se voltando contra a sua própria história e entrando, né, e fazendo tudo com que os Estados Unidos quer que faça. Então, assim, as esquerdas acabam pegando pequenas pautas para lutar, porque eu acredito que muitos estejam assim amedrontados para entrar numa briga com os poderes que estão realmente exercendo a política daqui. Um outro exemplo disso foi, por exemplo, a Irlanda essa semana votando junto com em caráter extraordinário para aumentar, para sancionar países que os Estados Unidos querem que sejam sancionados. A Irlanda, aquele país que tem toda uma história de movimento popular, de luta anti-imperialista, votou pela sanção do Irã, da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba. E quando foram questionados sobre isso, eles realmente, o primeiro-ministro da Irlanda entrou com um documento que tinha sido feito justamente pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mostrando, não, isso aqui a gente só está seguindo uma guideline de direitos humanos. Então, assim, e a esquerda irlandesa, obviamente,
reclamou, mas reclamar, todo mundo pode reclamar, mas fazer algo de fato, ninguém está fazendo. As lutas que você tem visto de rua mesmo são esses movimentos, como o próprio professor Codiola falou, movimentos identitários, né, movimentos antirracistas, e os sindicatos. Fora isso, eu não vejo coesão nos discursos de mudança, não tem um movimento maior generalizado que a esquerda esteja tipo, presente, e eu posso falar pelo menos aqui da Europa. Mas na América Latina a gente sabe que a situação está muito pior, né? Eu recentemente também tenho feito muito trabalho com as pessoas da Bolívia, com a população que está lutando contra o regime golpista que foi colocado lá através de um golpe orquestrado pelos Estados Unidos, pelo Brasil e pelas organizações dos Estados americanos. Então, assim, a gente está vendo que as pessoas estão confrontando, mas elas estão sendo massacradas. Então, assim, tem um confronto, mas tem um massacre e tem um silêncio internacional em relação a isso. O que eu acredito que seja um problema muito grande da esquerda, especialmente no Brasil, ao meu ver, que estou no exterior, é justamente essa falta de coesão nas pautas, no internacionalismo, que é, assim, fundamental para que haja apoio, cooperação e denúncias, né, das situações. É a minha vez? Alô? Sim. Ah, tá bom. Tua vez. Estou escutando. A pergunta se refere à esquerda e, evidentemente, nós temos que distinguir entre sindicato, movimento social e partido político. Porque a área de abrangência e a responsabilidade exercida por cada uma destas, digamos, áreas do movimento é diferente. No sindicato engloba todos os membros de uma categoria ou de uma classe social, certo? E eu tive em direção de vários sindicatos, e você tem que levar em conta a diversidade de opiniões políticas na base do sindicato, na hora de planejar uma atividade. O movimento social, não. A adesão involuntária, mas carece da disciplina de um partido político. No Brasil, nos últimos anos, o que tem movimentado mais as pessoas são os movimentos sociais, sem teto, sem terra, movimento negro, movimento das mulheres, movimento gay, enfim, os diversos movimentos, aos quais, diversamente, há uma adesão voluntária, mas não com o carácter disciplinado que existe num partido político. E, finalmente, temos a esquerda política, que são os partidos políticos ou os grupos políticos da esquerda. Esta é a mais exposta porque ela é obrigada a tomar posições políticas e a ter uma coerência política, uma coerência pela qual os movimentos sociais e os sindicatos não são cobrados. A esquerda tem que ter posições políticas diante de cada acontecimento, se posicionar e ter uma perspectiva de poder, certo? No caso do Brasil, certo, estamos numa situação interessante que, quando ascendeu Bolsonaro, se falou que ia ser o desastre para a esquerda, ou seja, que a esquerda ia praticamente desaparecer do país, que estávamos na véspera de um movimento de natureza fascista e que provavelmente em pouco tempo teríamos um regime de partido único e a esquerda nas catacumbas. Não foi isso que aconteceu. E o governo Bolsonaro não somente foi muito ativo nesse sentido, com pequenos movimentos de natureza fascista que o apoiavam abertamente na rua, certo? Inclusive no período de pandemia, mas também foi ativo no plano internacional. Agora a Natália mencionou a Bolívia. O golpe na Bolívia que levou Áñez ao governo, Janine Áñez, e tirou fora Evo Morales, que tinha vencido legitimamente as eleições no primeiro turno, certo? Foi impulsionado diretamente pelo Brasil, certo? Inclusive adotou alguma das suas pautas, ou seja, Camacho, um dos mais ativos
dirigente político fascista de Santa Cruz de la Sierra, entrou no Palácio de Governo com uma Bíblia, ou seja, e apelando, fazendo todo esse imaginário evangélico que esteve também muito presente na campanha política de Bolsonaro. E, no entanto, o que estamos vendo agora? O que estamos vendo? Por um lado, o grande apoio internacional de Bolsonaro, que era o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, está cotado para perder as próximas eleições. Noam Chomsky diz, inclusive, que a crise é tão forte nos Estados Unidos da América que se Trump perder as eleições, não seria de se surpreender que ele tentasse um golpe de Estado para permanecer no poder, o que seria algo inédito na história dos Estados Unidos desde o ano 1776, desde que se tornou um país independente, e teria repercussões no mundo inteiro, como entraríamos a viver numa outra etapa política completamente diferente no mundo, porque não se concebia até o presente a possibilidade de um golpe nos Estados Unidos da América, certo? Por outro lado, a grande jogada de Bolsonaro internacional foi exatamente o golpe boliviano, certo? Eliminar Evo Morales como uma maneira de reverter toda uma situação durante a qual o que se chama genericamente de esquerda governou com o PT e com outros partidos políticos uma boa parte da América do Sul, certo? A primeira tinha sido a derrota, digamos, a saída do PT do governo pelo golpe del 2016 e depois a vitória de Bolsonaro com 60% dos votos aproximadamente nas eleições. Ora, o que estamos vendo na Bolívia? Na Bolívia estamos vendo que Áñez, que era candidata, teve que retirar sua candidatura para que seus partidários apoiassem um candidato que é um intermediário, um candidato de centro, chamado Carlos Mesa, para evitar que o candidato de Evo Morales, que se chama Arce, ganhe as eleições no primeiro turno, ou seja, que o golpe na Bolívia fracassou, certo? Agora estão tentando uma saída eleitoral, certo? Onde os golpistas se retiram do primeiro plano para evitar que os partidários de Evo Morales voltem não somente com toda a força, sino inclusive com mais força que antigamente, por mais conciliadora que seja a sua atitude, porque essa atitude, por conciliadora que seja, se os partidários de Evo Morales voltarem ao governo na Bolívia, vão ter que levar em conta todas as mobilizações contra o golpe e todos os mortos que houve, certo, nas mobilizações contra o golpe na Bolívia. Não vai ser tolerado uma política muito conciliadora depois que as pessoas sacrificaram sua vida nas ruas, certo, para que esse golpe não fosse vitorioso, certo? E isso informa a situação brasileira, e além do impressionismo causado pela ascensão da aprovação a Bolsonaro, que chegou a 40% nas últimas sondagens, depois de um período em que chegou a beirar apenas 20%, ou seja, que 80% estava condenando o governo Bolsonaro. Esse é um movimento muito de curto prazo, e por mais que Bolsonaro tenha subido nessas enquetes, a situação econômica do Brasil não abona uma perspectiva de que esse percentual vá progredir, ao contrário, certo? E a situação social do Brasil é extremamente difícil, com 13% de desemprego oficial e 25% de desemprego real, se leva em conta os chamados desalentados, ou seja, as pessoas. Temos 40 pessoas sem rendimento salarial no Brasil, o que é 40 milhões de pessoas, perdão, o que é uma cifra enorme. É uma Argentina inteira, certo? Que vive de bicos ou dos subsídios estatais, porque estão desempregados. É uma situação social absolutamente terrível que ainda não desfraldou todas as suas possibilidades. Nesse sentido, a chave da situação brasileira está, qualquer que seja as suas intenções de voto nas próximas eleições municipais, está nas mãos da esquerda, novamente. Uma esquerda onde está se processando uma série de processos de extraordinária importância política. A começar pelo fato de que no verso do que foi a esquerda histórica do Brasil, que é o PT, certo? O PT tem uma intenção de voto equivalente a 1%, e a candidatura que está concentrando os votos da esquerda, inclusive com as grandes figuras históricas, culturais da esquerda, como Chico Buarque e até Caetano Veloso, que não era nem de esquerda, certo? Estão apoiando a candidatura de Guilherme Boulos, que aparentemente iria para o segundo turno.
E o PT está também registrando uma intenção de voto muito baixa na segunda cidade em importância do país, que é Rio de Janeiro. Ou seja, que nós estamos no meio de um processo de extraordinária importância, ao qual não é prestada devida atenção, de recomposição política da esquerda. Uma recomposição política que, para concluir, tem a ver com o fato de que, em geral, nossa esquerda, a esquerda brasileira, é uma esquerda que está, todo mundo sabe, dividida em muitos partidos, grupos, etc., e é uma esquerda relativamente nova. Quando eu falo do PT, estou falando de 40 anos de história, o que aparentemente é muito. Mas quando falamos do Partido Trabalhista inglês, estamos falando de 120 anos de história, não de 40, certo? Ou seja, que é uma esquerda muito mais antiga e consolidada. Enquanto que aqui no Brasil, com a exceção parcial do PCdoB, tudo o que se chama de esquerda é uma esquerda pós-ditadura militar. Ou seja, é uma esquerda que surgiu nos finais da ditadura militar, surgiu com a abertura política e com a progressiva legalização dos partidos políticos. É uma esquerda muito, diríamos, muito mais fluida do que a esquerda europeia, que é uma esquerda já mais consolidada, com quadros mais definidos e tudo mais, embora ela também esteja sofrendo muitos abalos, certo? Então, portanto, para concluir, eu diria o seguinte: o que quer que se diga de esquerda, e a esquerda tem telhado de vidro, porque é a principal recebedora das críticas, é na esquerda brasileira que se encontra a chave mestra para a definição do futuro do Brasil, qualquer que seja a votação que vão ter nas futuras eleições municipais de final do ano, certo? Que vão definir, em alguma medida, as relações de força em torno das quais vão se estruturar as candidaturas da esquerda para o ano de 2022, em que, evidentemente, por mais esforços que faça o Centrão, muito provavelmente teremos novamente, no caso do Brasil, se não tivermos um golpe de Estado nos Estados Unidos, uma polarização entre esquerda e direita, como a que houve nas eleições presidenciais mais recentes. Gui? Certo. Como que vocês estão enxergando as diversas greves e mobilizações que estão tendo aqui no Brasil? Eu digo das greves dos Correios, dos entregadores dos aplicativos, das greves metalúrgicas, como, por exemplo, acontece na Embraer e outras empresas do Brasil. Como vocês estão vendo essas greves e o que poderia ser feito para alavancar um movimento maior aqui no Brasil? Eu acho que essa questão dos aplicativos é importante falar que não está acontecendo só no Brasil. Tem um movimento, inclusive, que é impulsionado no Reino Unido por trabalhadores imigrantes brasileiros, dos entregadores também reivindicando direitos dos aplicativos. Recentemente teve na Irlanda um infeliz caso de um entregador brasileiro que foi assassinado enquanto trabalhava e isso causou muita comoção, porque a Irlanda está passando, os brasileiros na Irlanda estão passando por um problema muito sério de preconceito, de violência e de faltas de direitos trabalhistas. Então, assim, é importante falar que, por exemplo, assim, esses movimentos contra essa chamada gig economy, né, desses aplicativos, eles estão acontecendo em outros lugares do mundo também. Obviamente, no Brasil, como tem muito mais gente trabalhando nisso, os movimentos tornam, né, muito mais visíveis e a comoção é muito maior, mas os questionamentos acontecem em outros países também. Eu acho muito importante, especialmente essa questão dos Correios, né? Porque esse debate de privatização foi chave, né? Pelo menos assim, eu tive a paciência de ler o plano de governo do Bolsonaro nas eleições e basicamente a palavra-chave era privatizações. O Paulo Guedes nunca mentiu, nunca escondeu de que o plano de economia dele, de recuperação econômica do Brasil, era todo pautado em privatizar, em enxugar, esse enxugamento custando empregos, custando direitos, né? Mas era o plano dele. Então, assim, eu acho muito importante essa questão dos Correios. Eu acho que as pessoas deviam dar não só uma atenção, mas um apoio maior a isso. Claro, a gente entende que está acontecendo uma pandemia, que tem que ter
todo o cuidado de distanciamento, de biossegurança, mas eu acho que é muito importante que essas movimentações estejam acontecendo e que espero que as pessoas tenham um resultado, né, consigam, né, lidar, consigam falar sobre, tenham as suas reivindicações aceitas. Porque, por exemplo, eu vi que essa semana a Petrobras, os petroleiros estavam protestando, estavam fazendo uma movimentação por conta de qualidade realmente, tipo, de vida nas plataformas. Então, assim, tá uma situação muito complicada, não só, já é histórico, né, já vem de outros anos, já vem da gestão do Temer, né, a retirada maciça de direitos dos trabalhadores, e agora as pessoas estão sentindo muito mais com a questão dessas reformas propostas pelo Paulo Guedes. Eu fico muito preocupada, principalmente com a relação que algumas pessoas têm tomado, algumas pessoas chaves, inclusive políticos da esquerda, tomam em relação à greve dos Correios, né? Falando, mas vocês não votaram, vocês foram contra. Eu acho que as pessoas estão partidarizando uma questão que, se você se considera do campo progressista, se você se considera socialista, o que quer que seja, você nunca vai ficar contra uma greve, você nunca vai ficar contra a reivindicação do trabalhador. Então isso é algo que tem me incomodado muito, e não é de hoje que eu tenho visto. Todas as vezes que saíram notícias falando que os direitos desses trabalhadores dos Correios iam ser cortados, que os empregos deles estavam em jogo, que eles estavam passando por diversos problemas, esses dedinhos apontando, mas vocês apertaram XYZ na urna. Então, eu acho que isso é uma questão que é importante também ser falado, também ser questionado, né? Porque a gente não está nem falando da questão de bolsominion arrependido, desse debate precário de quem votou em quem, você merece meu apoio, você não merece. A gente está falando realmente de centenas, talvez milhares de trabalhadores que vão ficar desempregados, desamparados, e de um serviço que vai se precarizar e ficar mais caro para todo mundo. Falando da questão de Bolsonaro. Cogiola. Bom, o tema do debate, fui informado previamente, era justamente pandemia e luta de classes. E eu acho que os exemplos que foram citados vêm a calhar para analisarmos essa questão, certo? Porque nós falamos de uma greve de Correios, de uma greve da Embraer, de possibilidade de greve nos petroleiros, que são setores sindicalmente organizados que tem todo un histórico de greves, mas tamén estamos falando de unha greve dos aplicativos, e ese sector nunca tiña feito greve, esa paralización foi histórica, no sentido de que era un sector que aparentemente estaba totalmente desorganizado. Esas greves quebraran inclusive os marcos sindicais estritos existentes, porque no Brasil, en que pese a renovación do movimento sindical posterior á ditadura militar, nós agora temos unha división enorme. Nós temos aproximadamente 8 centrais sindicais no Brasil, e nem sei se non tem máis, certo? Algumas que son prácticamente apenas carimbos, certo? E, no entanto, os movimentos foran unificados. E cando falamos en luta de clases, non podemos restringila apenas as súas manifestações explícitas, ou seja, cando há unha greve ou unha paralización. Porque tamén en luta de clases, o que fixeran os traballadores do telemarketing, certo? Que exigiran que eles fossem fornecidos equipamentos para não arriscarem a contaminação, as suas vidas, certo? Realizando esse trabalho, porque eles continuaram realizando o seu trabalho durante todo o período, certo? Inclusive não de maneira remota, não nos seus domicílios, durante todo o período aberto no mês de março, quando se declarou oficialmente a pandemia no Brasil e no mundo inteiro, certo? Ou seja, que nós temos tido inúmeras manifestações, algumas muito visíveis e outras mais invisíveis, de luta de classes. E um segundo aspecto ao qual se deve prestar atenção, certo? É
o aspecto da pandemia, porque habitualmente se diz a pandemia jogou contra. Evidentemente, a pandemia joga contra porque, tendo tido uma repercussão direta no emprego, deixa pessoas desempregadas. E essas pessoas, ao estarem desempregadas, se veem na impossibilidade de realizar movimentos de força da maneira tradicional, ou seja, através da greve, porque estão desempregadas. Agora vamos ter muitas demissões, por exemplo, nos Correios, porque a greve concluiu com um voto desfavorável do Supremo Tribunal, certo? As suas reivindicações não vão ser atendidas, apesar de serem claramente violatórias de um acordo coletivo que tinha sido assinado com validade de 2 anos e que foi simplesmente jogado no lixo, sem nenhum tipo de preocupação com a legalidade do que estava sendo feito. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia incorpora a luta, porque a pandemia não poupa ninguém. Habitualmente, os movimentos de luta, certo, têm por característica de nuclear os setores diretamente afetados por determinada medida. Ora, a pandemia é absolutamente universal, ou seja, todo mundo é afetado pela pandemia. Todo mundo é afetado pela precariedade do serviço médico. Todo mundo é afetado por todas as mazelas do Brasil que são reveladas abertamente pela pandemia. Nesse sentido, eu resgataria como talvez o movimento de luta mais importante que nós temos tido desde março aqui no Brasil foi o movimento dos trabalhadores da saúde, que foi o movimento mais político e foi o movimento que se enfrentou mais diretamente com os chamados bolsominions, certo? Porque ele foi até a praça, foi até lá, até Brasília, para se manifestar, conservando a distância social, e se enfrentou fisicamente com os partidários de Bolsonaro. Ou seja, que nós estamos vivendo uma etapa de forte acirramento potencial da luta de classes. E isto nos leva às 2 últimas considerações que quero fazer. A primeira, que é um acirramento da luta de classes, onde setores que não faziam parte dos movimentos de luta evidentes até pouco tempo atrás estão se incorporando à luta e abre um campo de possibilidades políticas para a esquerda que é absolutamente enorme. E o segundo é o que há por trás do crescimento da popularidade de Bolsonaro. Se tem falado muito no crescimento da sua aprovação nas sondagens, mas tem se falado menos no fato de que o governo Bolsonaro, em que pese às depurações de que foi objeto, com a saída de vários ministros de educação que não falavam coisa concreta e que davam vergonha, e outros ministros que saíram, o governo é um verdadeiro balaio de gatos, certo? O plano de Guedes é privatizar, isso é verdade, mas privatizar para quem? Por que se suscitou o movimento da Embraer? Porque o projeto era que a Embraer fosse adquirida pela Boeing, mas a Boeing está em crise e anunciou que não vai comprar a Embraer, certo? Então se colocou o movimento de que a Embraer tem que ser renacionalizada, porque se ela está em déficit, tem super salários, a única maneira de combater isso é renacionalizar a Embraer. Ou seja, que coloca um programa político, para não falar no fato de que o grande projeto de Guedes, para dar uma base social de sustentação a seu programa de privatizações, era o Renda Brasil, que era uma maneira de agrupar todos os programas existentes, criar uma espécie de renda básica universal e, com isso, conter movimentos sociais de oposição. Pois bem, o Renda Brasil acaba de ser arquivado e Bolsonaro declarou que vai ficar com o Bolsa Família, que todo mundo sabe que é uma criação do PT. Então, o governo anti-PT se baseia num programa que foi criado pelo PT, certo? E a única carta que tem na mão para manter a sua base social. Ou seja, que estamos nessa frente, que é a frente da luta de classes, a frente social, no curso de mudanças muito mais do que aquelas que são perceptíveis a olho nu. É preciso o olho não do especialista, é preciso um olhar, certo? Que vá além das manifestações imediatas, das aparências, para perceber que estamos no Brasil numa situação de potenciais conflitos de grande envergadura e de crises políticas enormes que vão pôr no tapete novamente a questão da responsabilidade política da esquerda. Perfeitamente. Do ponto de vista de um acirramento, de um aprofundamento da luta de classes, uma reeleição do Donald Trump poderia ser, nesse sentido, positiva?
Olha, eu acho muito preocupante essa questão da eleição dos Estados Unidos por dois motivos. Porque, assim, muitos estão erroneamente vendo essas falas do Donald Trump com medo no Brasil, achando que ele pode inspirar o Bolsonaro a tentar um golpe de Estado, sendo que a gente sabe que o Bolsonaro já tentou o golpe de Estado, não teve apoio para seguir em frente, os próprios militares não quiseram seguir em frente, e até mesmo antes das eleições, em 2018, Bolsonaro deu aquela fatídica entrevista para o Datena, no qual ele falou que ele não aceitaria um resultado que não fosse favorável a ele. E nessa mesma semana que o Bolsonaro falou isso, os mesmos milicianos mercenários dos Estados Unidos que tentaram fazer aquela operação recentemente na Venezuela de sequestro e possível assassinato do presidente Nicolás Maduro estavam no Brasil. Então, eu acredito que já tinha um plano similar acontecendo de fato em relação a isso no Brasil, que o Bolsonaro não vai copiar o Donald Trump se acontecer o contrário, né? Porque ele nunca escondeu que acho que o Bolsonaro nunca escondeu essa motivação dele de ficar no poder por mais tempo, pela maior quantidade de tempo que ele conseguir, né? Porque até a gente sabe, né, que hoje ele mesmo passou por uma cirurgia, a quinta em 2 anos, então imagino que ele não deva ter muito tempo de vida, espero eu, né, que não. E uma coisa que eu acho muito preocupante dessa eleição é o seguinte: o Joe Biden, ele é uma pessoa extremamente horrível em outros sentidos políticos, mas a América Latina, ele tem acusado o Trump de ser mole com a América Latina e disse que se ele estivesse no poder, que o Nicolás Maduro já não seria mais o presidente na Venezuela. Então, eu acredito que uma eleição com o Joe Biden talvez a eleição dele talvez desestabilize um pouco do Bolsonaro, que está tão obcecado com essa eleição do Donald Trump, que teve a capacidade de prejudicar o agro brasileiro para priorizar o etanol estadunidense, né, o etanol do milho, porque o estado produtor do milho nos Estados Unidos é um estado que eles chamam de swing state, né, de voto que pode mudar, e é um estado que o Donald Trump estava com a popularidade abalada. Então, o embaixador norte-americano no Brasil agiu para que o Bolsonaro aceitasse uma extensão num acordo que eles têm de etanol e biocombustíveis, para que ele tivesse, né, essa extensão ficasse até depois das eleições, para que isso aumentasse ainda a popularidade do Donald Trump, mas que prejudicou enormemente o setor aqui sucroalcooleiro, né? Então, assim, o Bolsonaro está indo ele está tão louco pela reeleição do Donald Trump que ele resolveu arriscar o próprio apoio dele em relação ao agronegócio brasileiro, que a gente sabe que apoiou muito o Bolsonaro, que tem um poder muito grande na política brasileira. Então, eu vejo essa eleição com preocupação, porque apesar do Bolsonaro poder ser desestabilizado, né, principalmente internacionalmente e até nacionalmente, na opinião dos seus, não só apoiadores, mas daqueles que o financiam, que a gente sabe que o financiamento do Bolsonaro, da campanha dele, não veio só do Brasil, tem muito interesse estrangeiro em cima disso. Eu acredito que é muito preocupante o Biden ter essa visão da América Latina, uma visão de que o Trump, que no meio de uma pandemia arrochou ainda mais as sanções, né? Sem nenhuma preocupação que se as pessoas estavam vivas ou mortas, ou se elas sobreviveriam. A gente tem um cara falando, isso aí não é o suficiente, eu faria pior, eu acho que é muito complicado. Então, assim, do ponto de vista para os Estados Unidos, talvez seja até melhor para eles, um Biden realmente não ter o Trump lá, talvez as coisas melhorem em certos setores, né? Porque a gente sabe que
não tem muita diferença entre um e outro, inclusive de falas, de políticas e tudo mais. Mas internacionalmente, em especial para a América Latina, eu acredito que isso não vai ser positivo. Eu acredito que, na verdade, vai ser muito negativo, porque, por exemplo, muitas pessoas até talvez não saibam que uma das primeiras ações, isso eu li recentemente na mídia argentina, inclusive, que uma das primeiras ações do Biden no Congresso estadunidense, logo que ele entrou, foi que os Estados Unidos, ele colocou uma projeção pedindo para que os Estados Unidos se posicionasse contra a Argentina na Guerra das Malvinas. Então, assim, ele nunca vai ter os interesses da América Latina, do bem-estar da América Latina em primeiro lugar. Tudo vai ser um jogo e a questão é agora escolher quem vai explorar a América Latina. Eu acho que esse é a principal questão. Professor Codiola. Bom, que cenário nos Estados Unidos no dia 3 de novembro? E nós aqui depois teremos a 15 de novembro eleições no Brasil. Nós vamos ter uma eleição grudada na outra. E se bem são eleições apenas municipais, elas vão servir também de barômetro no Brasil, certo? A questão consiste no seguinte, vamos ver. De um lado, como se apresentam as eleições nos Estados Unidos? Há três possibilidades. Vitória de Trump mediante fraude, o que abriria uma crise política, certo? Não seria a primeira vez que há um fraude, mas, indudablemente, que neste momento uma fraude declarada que impedisse a vitória de Biden abriria uma crise política de grandes dimensões. Vitória de Biden e guarda na Casa Branca ou como dice Chomsky, victoria de Biden y tentativa de un golpe, digamos, entre aspas, institucional por parte de Trump pretextando cualquier cosa para permanecer no poder. Son tres escenarios de crisis. Porque una victoria de Biden, en que pese Biden ter toda esa política que foi relatada aquí por Natalia e ainda pior, certo? Porque no caso da Argentina non é somente a questão das Malvinas, que é uma guerra de 40 anos atrás, certo? É a questão de que a Argentina está numa situação econômica internacional muito mais crítica do que aquela brasileira por causa da dívida externa, certo? E de praticamente a Argentina teve que aceitar condições de renegociação da dívida que estão criando uma catástrofe social na Argentina também, certo? Então, em que pese a vitória de Biden se apresentar como una política de carácter más intervencionista en América Latina do que a de Donald Trump, y en un sentido más intervencionista no sentido dos intereses dos Estados Unidos de América, que son o de explorar o continente latinoamericano, certo? Y porlo a seu servicio na disputa mundial que traba con a China y secundariamente también con Europa, certo? En que pese iso, uma derrota de Trump privaría a Bolsonaro de seu principal apoio político externo. Porque entre Biden e o PT, que é a besta negra, né, de Bolsonaro, certo? Há uma corrente, certo? Que vai de Biden, em que pese a ter toda essa política, tem o apoio de Bernie Sanders e tem o apoio de Noam Chomsky, que são representantes visíveis do que seria uma esquerda nos Estados Unidos da América. Ou seja, Biden é apoiado por Bernie Sanders é apoiado por Noam Chomsky e Noam Chomsky tem a proposta de uma internacional progressista da qual está incluído em primoríssimo plano o próprio PT. Ou seja, que nós vemos aí o selo de uma corrente política que sai de Biden e chega até o PT, certo? Qualquer que seja a força dessas relações políticas, certo? Portanto, uma vitória de Biden também cria um cenário de crise, certo, para Bolsonaro e para os governos direitistas na América Latina, quaisquer que sejam as intenções de Biden. Cuidado, eu não estou chamando com isto um voto em Biden, né? E por outro lado, não sou cidadão norte-americano, portanto, a minha opinião não teria nenhuma importância nesta questão. Mas nós vemos um cenário de crise internacional. E esse cenário de crise internacional se acrescenta con otro elemento, que é a crise económica internacional, que já existía antes da pandemia e que foi apenas potenciada. A
situação da Bolsa de Valores do mundo inteiro é considerada por todos os analistas como vizinha da explosão, ou seja, de uma situação que seria ainda pior do que a situação da crise de 2008, certo? Ou seja, que todos esses elementos se conjugam aqui na América Latina. Portanto, porque nós temos um cenário e aí eles vão cobrar que libere ela logo. de crise. Certamente, o partido em particular está apostando na carta da troca de guarda eleitoral, ou seja, de vencer as eleições, de se posicionar, de se cacifar a través das eleições municipais, vencendo ou fazendo uma boa eleição nas principais prefeituras do Brasil e de se cacifar para as eleições de 2022. Desse ponto de vista, não se pode dizer que nós tenhamos uma esquerda que esteja se preparando para uma explosão social e política. Mas a esquerda não se limita às suas expressões majoritárias. Nós temos no Brasil uma esquerda, um movimento social e um movimento sindical muito diversificado que, pelo seu recente em termos históricos, certo? Visibilidade e maior, certo? E uma fluidez maior do que a esquerda dos Estados Unidos ou do que a esquerda, certo, da Europa, e, portanto, pode haver grandes novidades e, obviamente, que dentro dessas grandes novidades eu aposto numa esquerda que tenha seu centro, não na disputa de espaços de poder dentro do Estado existente, a través de eleições ou de qualquer outro meio, mas numa esquerda que se apoie na luta de classes, cujas perspectivas podem crescer à luz de todo o panorama que eu acabei de traçar. A última pergunta, pelo menos da minha parte, já que nós estamos falando de mobilizações da luta de classes, de que forma que essas mobilizações elas podem destabilizar os governos de extrema-direita, tanto do Donald Trump e tanto do governo Bolsonaro, e também que forma que essas mobilizações elas podem dar uma resposta profunda em relação à crise econômica e também à crise sanitária. Olha, eu acredito que, assim, essas mobilizações, elas estão tendo, inclusive nos próprios Estados Unidos, a gente vê a importância que elas estão tendo forçando um diálogo em uma área que não existia antes, né, em relação a financiamento para a polícia, a questão de moradia também está sendo muito questionada lá. Eu acho que não só lá, mas aqui na Europa também eu tenho visto um movimento de questionamentos contra proprietários de imóveis também muito grande. A questão da moradia voltou a ser uma pauta assim, que está em voga, vamos dizer, né? Porque, obviamente, assim como o racismo nunca saiu, né? A gente sempre teve a discussão. Agora, assim, eu acho que existe eu acho que nada vem sem um preço, como a gente mesmo estava falando da Bolívia, só para completar, 37 pessoas morreram desde que aconteceu o golpe, né? A gente está vendo que não existe uma revolução em que que não haja derramamento de sangue. É basicamente isso que a gente está vendo acontecer. E eu espero que, com tudo que a gente está vendo, com todos esses mortos da crise sanitária, porque foi um derramamento de sangue, vamos dizer assim, a níveis históricos, porque acho que essa pandemia veio para mostrar para a gente que muita coisa precisa ser mudada para ontem, né? A gente viu mais do que nunca quão selvagem, quão cruel é o capitalismo contra a classe dos trabalhadores que foram jogados para ou morrer de fome ou morrer pelo vírus. Então, assim, eu acredito que tenha uma mudança se as pessoas se mobilizarem, né, em relação principalmente à questão de direitos, de leis, de uma procura maior por uma sociedade mais justa. Eu acho que isso pode ser muito positivo,
Por enquanto, o que a gente está é muito cedo para falar, porque a gente ainda está vivendo na pandemia, a gente ainda está vivendo no vórtice, né, do furacão, no olho do furacão. A gente não tem muito como correr agora da situação, mas a gente está vendo, né, que o germe da indignação, o germe do sentimento da mudança, ele foi plantado. Então, eu acho que muita coisa de positiva pode sair, infelizmente, dessa situação maldita, porque não tem outra palavra para falar. E eu acho que mais importante, né, de tudo é a gente lembrar, sempre pensar, né, que quantas pessoas a gente já está chegando, né, 1 milhão de vítimas mundiais do coronavírus, e quantas dessas vidas poderiam ter sido salvas se a gente vivesse não só num país, né, no Brasil, que chegou aos 140 mil mortos, mas a gente vivesse num mundo com mais justiça, com mais apreço pelas pessoas e não pelo sistema econômico, né? Até porque a gente está vendo, né, essa pandemia chegou e mostrou que os países que justamente têm mais apreço pela população, pelo bem-estar, da sua população, se saíram muito melhores do que os outros, né? O Vietnã tem 35 mortos, enquanto eu moro no Reino Unido, que é historicamente uma das maiores potências econômicas do mundo, e a gente aqui já chegou aos 45 mil mortos, entendeu? Então, assim, é uma questão de realmente, eu acho que se isso não mostrar para as pessoas que o sistema capitalista não serve, né? Acho que não tem outra palavra, ele não serve, ele é desumano, é assassino, é cruel. Nada mais, eu acho que mostra. Acho que se isso não fizer com que as pessoas queiram mudar, queiram lutar por uma mudança, acho que nada mais vai fazer. Professor Codiola. Bom, como as lutas de classes podem influenciar? A luta de classes, da classe trabalhadora, a luta de todos os setores oprimidos, não apenas da classe operária, somente pode abrir uma perspectiva de mudança se estiver dotada de um programa e de uma organização. Agora, o que nós devemos fazer? Esperar que esse programa e essa organização cheguem do céu? Não, isso é impossível porque isso nunca acontece, certo? Isso vai sendo forjado na luta e vai sendo forjado no debate político. E no caso do Brasil, nós temos exemplos muito claros de que isso acontece. Quando começou a pandemia, eu pessoalmente, não estou me fazendo propaganda de nada, impulsionei um abaixo-assinado com um programa político perante a pandemia. E teve forte repercussão, com centenas de assinaturas de dirigentes sindicais, personalidades, dirigentes sociais, etc., colocando o seguinte: diante da pandemia, só cabía, para evitar que se transformase numa catástrofe, centralizar todos os recursos políticos, todos os recursos econômicos e sanitários nas mãos do Estado, o que significava pôr o setor privado de saúde nas mãos e sob controle do Estado, através do controle dos trabalhadores do setor de saúde. Porque a pandemia é cruel, assim como já existia no passado, certo? A dupla fila para a saúde, porque as pessoas com dinheiro podem aceder ao setor privado e as pessoas sem dinheiro têm que passar pelo SUS, certo? A pandemia acentuou essa dupla fila, certo? Ou seja, que na pandemia também há luta de classes, certo? E a partir daí se gerou todo o debate que levou a que setores importantes que apoiavam inicialmente Bolsonaro perdessem o cargo. É o caso do governador do Rio de Janeiro, vocês sabem, aquele que ameaçava tirar na cabecinha das pessoas nas favelas, certo? E que está para perder o governo, porque vai ser empichado, vai ser derrubado pelas negociatas que ele fez com dinheiro para construir hospitais de campanha para atender a pandemia. E nós vemos outros movimentos de luta. Tivemos o movimento de luta dos trabalhadores da saúde, que colocou um programa político perante a questão da saúde. Na greve dos Correios se colocou não apenas a reivindicação do cumprimento das cláusulas acordadas no convenio colectivo de trabalho, se colocou também um programa político, certo, por parte dos setores mais avançados, que controla vários dos sindicatos
do setor dos Correios, se opondo à privatização do serviço, que é o que há por trás de toda essa movimentação do governo, acabando com o convênio coletivo, e se propondo pela manutenção do caráter estatal e se opondo à privatização desse serviço, que cairia nas mãos de empresas multinacionais, como a Amazon ou a Federal Express, que já estão inscritas na lista das que aspiram a se apropriar do serviço postal no Brasil, certo? Mesma coisa acontece com a Embraer, ou seja, nós precisamos de um programa político claro que se oponha à política de privatizações, e esse programa político claro começa por se opor às privatizações, mas rapidamente coloca a questão do poder político. Somos contra as privatizações, somos a favor da reestatização da Embraer, somos a favor da manutenção do caráter estatal da empresa de correio e telégrafos, somos a favor de um setor de saúde público que atenda todas as pessoas do Brasil igualmente e com qualidade. E para isso é necessário avançar sobre o sistema de saúde privado, certo? E evitar que as pessoas, inclusive os que têm salários, que têm a sorte de ter um salário regular, tenham que destinar uma parte substancial dos seus salários a pagar planos de saúde privados, porque de outra maneira morreriam no setor público. Essas questões, que são reivindicações vitais, colocam imediatamente não apenas o problema da estatização, mas o problema de quem controla a saúde, quem controla os correios, quem controla a produção de aeronaves no Brasil, enfim, quem controla a produção de energia no Brasil, o petróleo. São os burocratas do Estado ou são os próprios trabalhadores que estabelecem, certo, o controle da produção de todos esses setores e, evidentemente, como cada setor não pode produzir sem coordenação com outro setor, se coloca a questão de quem controla a economia no Brasil. E quando se coloca a questão de quem controla a economia no Brasil, se coloca a questão de que classe social dirige o Brasil, quem controla o Brasil. Ou seja, se coloca a questão da revolução, exatamente, que é exatamente isso, é estabelecer o controle e o poder por parte dos trabalhadores, o poder político no Brasil e o poder econômico, o poder de controlar toda a economia brasileira. Dessa maneira se constrói um programa. Última questão que quero dizer a esse respeito é: a esquerda que nós temos atualmente no Brasil está à altura de um programa dessa natureza, ou se pauta por um programa dessa natureza, que seria um programa político de luta de classes? Os seus setores ultramajoritários não se pautam por isso e realizam manobras políticas. Atualmente, a grande vedete política das mudanças que estão acontecendo, evidentemente, é o PSOL. Todo mundo sabe por quê. Porque o PSOL está deslocando o PT nas principais capitais do Brasil como representação da esquerda, certo? Com uma candidatura que é identificada como uma candidatura de luta, principalmente no estado de São Paulo, ou melhor, na cidade de São Paulo, com Guilherme Boulos e Luiz Erundina como vice-prefeita, certo? Mas nós temos a candidatura do PSOL no Rio de Janeiro, que leva uma ativista dos movimentos sociais, uma ativista negra, mas como candidato a vice-prefeito leva um ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que nós sabemos que é a Polícia Militar sobre a qual recaem todos os indícios pelo assassinato de Marielle Franco, que era representante, vereadora do próprio PSOL. Ou seja, que nós temos também aí uma esquerda de caráter política e socialmente conciliador, embora possa mostrar caras diferenciadas, dependendo de que eleição se trate, de que cidade se trate, de que estado se trate e do que esteja em jogo. Tudo isto está numa situação muito precária. E, evidentemente, eu estou num sindicato que declara abertamente que tem uma política contrária à conciliação de classes e se basear na luta de classes, ou seja, que é um sindicato classista. E o meu não é o único sindicato no Brasil que faz esse tipo de declaração e que se movimenta nesse sentido. O problema é que, por enquanto, as manifestações de caráter classista no Brasil ficam restritas mais ao movimento sindical e a alguns movimentos sociais e não encontram tradução política em organizações políticas com força, a não ser algumas que são relativamente pequenas. O debate político, evidentemente, nesse sentido que acabamos de delinear, vai se aguzar no Brasil nos próximos tempos e só me cabe dizer que vou tomar partido nesse debate político e estarei defendendo as ideias políticas que aqui estou expondo. Obrigado.
Perfeitamente. Caminhando já para o final, a minha última pergunta, até aproveitando a colocação do professor Codiola, o PT, o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, ele ainda tem capacidade de guiar, digamos assim, orientar a classe trabalhadora, ou já foi a fase dele? Olha, eu realmente não tenho acompanhado assim com afinco como estão os programas do PT em relação às eleições municipais. Então, eu realmente não posso responder no sentido dessas perguntas municipais. O que eu posso falar recentemente é que no nível internacional, não só o presidente Lula como a presidenta Dilma, eles têm ganhado muito destaque ao se posicionar em questões, especialmente de solidariedade internacional na América Latina e, mais recentemente, com a questão, né, da prisão política do jornalista Julian Assange. Eles se destacaram muito fazendo isso. Eu acredito que eu tive a oportunidade recentemente de conversar com o presidente Lula sobre justamente essa questão do imperialismo, de como é que ele via tudo que estava acontecendo na América Latina. E eu acredito que, assim, muito pelo menos assim, conversando com ele, muito da postura conciliadora em relação a interferência internacional, assim, parece ter mudado, e ele realmente voltou a cutucar, a falar coisas que, quando ele estava no governo, ele não falava tão explicitamente, como, por exemplo, atacar os Estados Unidos abertamente, atacar instituições internacionais por interferências imperialistas abertamente, coisa que ele não estava fazendo já há muitos anos. Então, eu acho muito importante que isso seja notado, porque isso está sendo notado pela esquerda internacional. Gente, só antes de tudo, me desculpe, eu preciso ir, porque eu vou trabalhar daqui a 20 minutos, eu entro no ar no 247. Então, infelizmente, eu preciso deixar esse bate-papo aqui, mas muito obrigado pela oportunidade, e quando quiserem, por favor, me convidem de novo. Até logo. Muito obrigado, Natália. Obrigado, eu. Bom, de qualquer forma, passamos aí a palavra para o professor Codiola, né? E também caminhamos para o encerramento do nosso debate aqui. Professor Codiola. Bom, eu gostaria de não dar uma resposta de curto prazo. No curto prazo, temos as eleições municipais e o cenário é mais ou menos claro. O PT se encontra numa situação difícil, certo? Dentro da esquerda. Certo? Dentro da esquerda, por quê? Porque nas principais capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, outro partido de esquerda, certo? Que curiosamente está composto, no caso de São Paulo, por um candidato que foi candidato do PSOL à presidência da República por imposição, entre aspas, do próprio Lula, que participou da convenção do PSOL que soltou a candidatura de Guilherme Boulos. E por Luiza Erundina, que também foi do PT, todo mundo já sabe, certo? Foi prefeita de São Paulo pelo PT e tudo mais, certo? Ou seja, que haveria como uma espécie de reciclagem, certo? Através do PSOL. Bom, aqui se coloca a questão da frente de esquerda, se colocam toda uma série de questões no curto prazo. Mas uma coisa é evidente, o PT está vivendo uma crise, e essa crise, segundo muitos, tem um caráter irreversível, certo? Agora, é evidente, quando se trata de uma eleição de caráter nacional, certo? Aí a questão vai ser outra, porque o PT vai poder jogar com a carta do Lula, a carta da própria Dilma Rousseff, embora o Lula esteja, por enquanto, proibido de participar, de se candidatar a cargos públicos, de se candidatar a cargos políticos, certo? Mas todos esos são cálculos de curto prazo. O PT, como bem salientou Natália, tem se mostrado ativo na área internacional. Outro personagem importante nessa questão tem sido o ex-chanceler do PT, Celso Amorim, que tem assinado uma série de artigos e tentado aparecer como uma espécie de proponente, embora o faça a título pessoal, todo mundo sabe que ele está vinculado ao PT,
de uma alternativa política internacional para a situação atual, baseada no antigo projeto de unidade da Unasul, certo, das BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, etc. e tal. E pretende aparecer como uma alternativa, certo, ao neoliberalismo rampante, digamos, encarnado por Donald Trump e alguns governos europeus, assim como a extrema-direita que governa diversos países da Europa e tudo mais. Tudo isto é uma situação muito fluida, certo? E não devemos confundir os nossos desejos com as realidades. As cartas não estão jogadas até as últimas consequências e, evidentemente, que o que se chamava de ofensiva fascista, alguém chegou a falar numa internacional antiliberal, certo? A partir de Donald, os governos de extrema-direita e das formações de extrema-direita na Europa, isso tem se mostrado um projeto político com patas bastante curtas, certo? E evidentemente que se está buscando uma saída política, e inclusive setores do empresariado brasileiro estão buscando uma alternativa política a Bolsonaro, certo? Estão tentando que essa alternativa política exista, e quando se fala de uma alternativa política, embora eles pensem, evidentemente, no algum político moderado daquilo que se chama de centrão, a questão de Lula e do PT se coloca novamente. Como no quadro disso existe uma possibilidade para uma esquerda classista e revolucionária? Claro que sim, num cenário político tão fluido. Para isso, no entanto, essa esquerda classista não tem que superar um vício no Brasil, certo? De que só pode existir uma possibilidade política se você tem uma figura midiática, certo? Então, essa esquerda política deve parar de ficar atrás de uma figura midiática, capaz de concorrer com Bolsonaro, com Lula, com Boulos, ou com Luiz Erundina, ou com quem quer que seja, certo? E definir seu perfil a partir de um programa político. As figuras carismáticas ou midiáticas serão a consequência da luta por um programa político e não, ao contrário, a causa disso, certo? E a tentativa de se criar uma esquerda classista impulsionando uma figura midiática não deram em nada no passado e não vão dar absolutamente em nada no futuro. Porque o verdadeiro protagonista de uma mudança social não são figuras carismáticas, são as classes sociais por inteiro. A luta de classes. É importante, eu que sou professor de história, certo? E vivo disso, certo? Escrevendo livros, dando aulas e tudo mais, que temos que reestudar a história das revoluções contemporâneas, certo? Onde há um vício recorrente. Apresentar a Revolução Russa como sendo uma espécie de criação de Lenin e Trotsky, a Revolução Chinesa como se fosse uma coisa tirada da cartola por Mao Tse-tung, ou a Revolução Cubana como se fosse uma espécie de coelho ou de repolho que nasceu graças aos esforços de Fidel Castro e Che Guevara. Todas essas revoluções foram revoluções protagonizadas por massas enormes, certo? E no momento em que elas aconteceram, as grandes figuras políticas não tinham a aura carismática, eram pessoas de carne e osso como qualquer outra, certo? A aura carismática que lhes emprestou a história. Eram pessoas que participavam de debates políticos concretos, que eram postos en minoría eventualmente en debates políticos concretos e que exerceran un papel de lideranza en función de lutas políticas que se deran en movimentos que foran protagonizados por grandes masas dos traballadores. Un luto, por uma espécie de versão religiosa das revoluções contemporâneas, porque se houver uma revolução no Brasil, ela não vai ser produto de um Lula trotskista ou de um Lula classista ou qualquer coisa de semelhante, certo? Ela vai ser produto de um protagonismo consciente das massas e das classes sociais exploradas e oprimidas. No quadro disso agirão, claro, alguns dirigentes políticos, certo? Mas não com esse caráter carismático de demiurgos da realidade que lhes empresta uma história da revolução que mais parece uma história da religião do que uma história da revolução.
Para fazermos história, nós temos que saber o que foi a história e quais foram as lições da história. E isso, esse é um dos meus postos de batalha para construir um futuro no Brasil com características progressistas e revolucionárias. Perfeitamente. Professor Cogiola, muito obrigado por essa verdadeira aula. A Natália Urban, que esteve conosco até há pouco tempo, até agora. E passar a bola aí para o Gui também, fazer seus agradecimentos, suas considerações. Agradecer a Natália e ao professor Cogiola, foi um debate bastante rico e bastante importante, que acho que pelo menos um pouco contribui para o avanço das coisas, tanto da esquerda e tanto da classe trabalhadora aqui no Brasil. Obrigado. Cogiola, você quer fazer suas considerações? Não, eu já fiz muitas considerações e nos últimos tempos eu tenho escrito mais do que falado, certo? Porque já, digamos, os dedos ainda respondem, a garganta responde menos, certo? O cérebro está funcionando perfeitamente bem, mas o órgão de expressão são mais os dedos do que a voz neste momento, porque eu gastei muito ao longo de toda uma vida, certo? Então, simplesmente agradecer a oportunidade que vocês me deram de dizer algumas coisas, agradecer ao Guilherme, ao André, agradecer a Natália pela sua intervenção, certo? Eu acho que falamos coisas não necessariamente idênticas, mas sim bastante complementares, certo? Desde ângulos diferentes. E espero que esta não seja a última oportunidade. Estou à disposição de vocês, dosando um pouco minhas energias, mas sempre na luta. Muito obrigado e boa tarde a todos os ouvintes ou videntes neste momento. Perfeitamente. Agradeço aí também a todos os ouvintes, todos que acompanharam e deixaram aí suas curtidas, suas contribuições e mesmo um boa tarde. Boa tarde a todos, né? Lembrando que mais tarde o programa também estará disponível no YouTube do Mesa de Debates. Muito obrigado. E lembrando também que às 19 horas vai ter uma outra live para falar sobre saúde mental na pandemia. Perfeitamente. Obrigado a todos e encerrando